aproveitar o embalo e apresentar também a Ana Rafaela Pécora Calhau, também com o mesmo tema dos frutos acadêmicos, a inserção da CP na academia. A Ana Rafaela conheceu a CP e iniciou sua formação no CPP, o Centro de Psicologia da Pessoa, em 2004, ocasião em que residiu no Rio de Janeiro para cursar o seu doutorado em Psicologia Social, na UERJ. Em sua formação em ACP, teve o privilégio de ter como supervisora clínica Márcia Tassinari, e com Rogério Luiz fez seu curso de formação de supervisor, em 2006, ocasião em que também realizou sua formação em psicologia hospitalar no Hospital Souza Aguiar, no Rio. Em 2007, defende sua tese e volta a lecionar no curso de graduação em psicologia na Univag, Centro Universitário, em Mato Grosso, instituição em que iniciou sua carreira docente em 2001. Em 2008 é aprovada em concurso público e passa a lecionar na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. Na UFMT atua na graduação e pós-graduação, lecionando, desenvolvendo pesquisa e orientando de estágios. Gostaria de complementar com alguma informação, Ana Rafaela? Sim, que dá boa noite primeiro a todos, né? Que, enfim, juntamente com a Ana Lúcia, como ela já disse, também foi organizadora aqui dos fóruns, né? Centro-Oeste, com uma equipe maravilhosa, né? Que nos acompanhou aqui, a gente pôde fazer isso. E aí, seguindo também as orientações da Ana e da Márcia, né? Dizer que tem um dado importante aí nesse meio termo, que me casei, né? E que estou muito feliz, Baruch, meu esposo, então, a partir de 2007, tem acompanhado, 2017, né, tem acompanhado um pouquinho da minha trajetória. Né? Dizer que é um prazer, enfim, muito grande, né, estar aqui com vocês. Sintam todos abraçados, né, já que a gente está nesse distanciamento, nesse sentido, então, virtual. Não fiz nenhum comentário, né, sobre a fala da Márcia, da Sônia, da Ana e agora do Edson, né, porque também, como ia falar, deixei para fazer tudo isso de uma vez só, para não tomar muito o tempo, né? Queria agradecer, né, pelo percurso traçado, sobre as considerações do Rogério, eu já consegui colocar para ele, mas, assim, e o convite, né, que vocês nos fazem, né, então, Márcia, Sônia e Ana Lúcia, né, de fazer essa caminhada, né, essa jornada pela construção, enfim, da ACP, a partir da sua história, dos fóruns, né, que é extremamente fantástico, importante que a gente ajude, né, a cultivar para que floresça. Aí tem uma ideia aqui da gente fazer um arcozelo 13, e aí já me candidato, né, caso tenha aí alguma comissão, algumas pessoas que se interessam. E a fala do Edson agora, né, que toca e que nos lança um desafio. E aí eu queria falar um pouco, né, desse desafio e de alguns percursos que a gente tem enfrentado e traçado por aqui, né? Que o grande desafio é mantermos, então, esses dois galhos, pelo que eu compreendo, da ACP, né? Dois galhos extremamente importantes, né? Da discussão e do avanço teórico, da sedimentação do que está posto, do avanço que a gente pode fazer disso, e, ao mesmo tempo, manter isso, né? Que é também um tronco fundamental, né? Do processo experiencial, das trocas, da afetividade e como é que a gente consegue fazer tudo isso para que um não anule o outro, né? Eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente, né? E aí, de alguma forma, né, nós, e vou falar em meu nome, né, o desafio que a gente enfrenta na academia é poder conciliar, né, é poder propor, né, processos, né, que possam, então, ter esse tipo de florescimento, né? A nossa experiência aqui, né, de forma particular, eu falo, então, de Cuiabá, né, da Universidade Federal do Mato Grosso, creio que a gente teve um percurso, pelo que eu converso com colegas e com os pares, né, talvez um pouco diferente da realidade de outros grandes centros, né, e de outros centros do Brasil. Então, assim, eu tenho também, talvez, o privilégio, né, de ter vindo com essa sementinha que eu trouxe do Rio, né, e pude voltar para Cuiabá. E em 2007, então, né, também começar já o plantio dessa semente, né, que eu fui buscar no Rio. Porque assim como eu vejo, né, quando eu conheci a abordagem centrada e comecei a minha formação no CPP, enfim, em algumas ocasiões eu conversei com o Rogério, com a Márcia, com o Carlos Marconi, que na época
também fez parte da minha formação, do quanto eu queria trazer e multiplicar, ser um efeito multiplicador, né, disso na minha região, no Centro-Oeste, que você praticamente não ouvia falar em abordagem centrada na pessoa aqui. Então, eu tive também o privilégio de ir para o UFMT, que estava começando o seu curso de graduação, né? Então, assim, eu entrei no concurso de 2008, no mesmo ano que começa a graduação de psicologia aqui, né? Então, com um grupo muito disposto a receber, né, ideias novas, incentivo para que a gente pudesse, então, organizar melhor a área com que a gente ia trabalhar. E foi assim que eu fiz, né? Com essa abertura que a instituição pôde colocar, quer dizer, a gente tomou algumas frentes de trabalho aqui que foram extremamente frutíferas e produtivas. Obviamente que hoje, né, a gente está adentrando num outro momento e me faz muito sentido as reflexões, né, que o Edson traz, porque, assim, quando a gente planta a semente, a gente tem uma série de outras preocupações, inclusive de que a gente tenha pares, né? Que a gente tenha pessoas para discutir, pessoas para trabalhar junto, pessoas que possam fazer, né, com que a abordagem possa proliferar. Então, aqui a gente vê que esses anos todos, né, de caminhada nos possibilitou isso, né? Mas foram várias frentes que precisaram ser assumidas, e aí eu vejo uma importância da academia muito grande, porque é o local onde a pessoa vai ouvir pela primeira vez, ou talvez, né, ser apresentado de uma forma mais aprofundadamente o pensamento de um teórico, né? Então, aqui a gente verifica que houve uma diferença brutal, assim, grandiosa, né? Da gente poder apresentar aos alunos essa ideia, da gente lançar essa ideia. E algumas pessoas continuam, né, a formação conosco, se associam a outros grupos espalhados pelo Brasil, e que isso é maravilhoso, porque as pessoas podem ir e vir, né, e trazer esse intercâmbio de trocas e de influências. Mas, assim, percebi, né, e nessas discussões que a gente vinha tendo, o primeiro fórum que eu participo, então, em 2007, e na sequência, que foi o latino-americano em Ouro Preto, a gente teve um grupo de discussão para isso, né? Para a gente pensar como é que a gente poderia florescer a abordagem nas academias, né? E aquele grupo que lá se reuniu era um grupo grande, eu acho que, né? Acho que o Edson estava, acho que a Márcia estava também, né? E a gente saiu dali, pelo menos eu enxerguei assim, com um compromisso, né? De retornarmos aos nossos locais de trabalho, né? E que pudéssemos focalizar as nossas atenções, então, na academia, na formação, né? E na divulgação dessa abordagem, para que a gente conseguisse daí, então, avançar. E foi um pouco que a gente fez, né? A gente assumiu algumas frentes dentro da instituição, então nós nos associamos a um programa de residência multiprofissional, né? Esse programa completou 10 anos agora, recentemente. Eu fiquei 8 anos ligado a esse programa. Recentemente, a gente lançou um livro, né, também dessa experiência junto com os residentes, onde eu sou uma das organizadoras e autoras de alguns capítulos. Então, assim, a abordagem centrada na pessoa poder estar imersa no hospital universitário, né? Então, assim, possibilitar pesquisas dentro desse contexto de saúde, né? E dali, assim, as pessoas poderem continuar a sua jornada em outras instituições, aqui mesmo, da residência, por exemplo, ir para um mestrado, né? Então, na graduação, a gente poder trabalhar e ofertar, né, a disciplina e, ao mesmo tempo, né, a associação, né? A gente fez várias tentativas de grupo de estudo. Atualmente, eu estou com um online com os alunos, que é uma experiência muito interessante. Criamos aqui o aperfeiçoamento em psicologia clínica, que também já está na sua 9ª turma, né, há 10 anos. Então, a gente tem esse curso de formação aqui pela UFMT. Então, assim, quando eu olho para trás, né, parece que esse efeito multiplicador e a proposta com que a gente se reuniu ali em Ouro Preto, né, para poder pensar a expansão da ACP, ela floresceu em vários lugares do país, né? Então, a gente assumiu esse compromisso, aquele grupo que ali estava,
E conseguimos fazer isso dentro das universidades, né? Tem um tempo aí que a gente precisa, então, né, para lançar essa semente, para as pessoas, então, também comprarem essa semente e fazer frutificar, né? Hoje a gente consegue, né, desde 2016, né, tá inserido no programa de pós-graduação aqui, aí não somente eu, né, porque, assim, com a ideia, né, de fortalecer a abordagem centrada na pessoa, nós também vendemos, né, a ideia, e o Departamento de Psicologia como um todo apoiou com que nós, docentes, poucos que começamos o curso aqui, pudéssemos fortalecer as nossas áreas. E isso foi muito interessante, porque ao fortalecer a área, nós brigamos para ter novas vagas dentro da instituição, né? Então, depois de mim, 2 outras professoras, né, fizeram concurso também para a CP e hoje podem somar esforços, né, estarem inseridas também no programa de residência, no mestrado, orientando, enfim, em outras frentes de atuação, e isso é muito bacana. Esse cuidado, né, que eu penso que a gente precisa ter com a academia, seja pública ou privada, ou os cursos de formação, né? Porque é nós quem vamos, né, de alguma forma, lançar, né, essa ideia, somos nós que vamos apresentar a abordagem centrada. Então, o quanto que isso, né, pode sim colher muitos frutos. E aí concordo com o Edson, né, que já está mais do que o momento da gente pensar agora, não só em semear, mas em qualificar, né, essa semeadura, qualificar esses frutos que a gente pode colher, né? E nesse desafio grandioso que a gente tem, porque se a gente fica muito acadêmico, a gente deixa a desejar o lado experiencial. Se a gente vai muito para o tronco experiencial, vamos utilizar a metáfora, né? A gente deixa a parte acadêmica, científica, né, do legado todo do Rogers, enfim, de pesquisas, né? Então, acho que é tempo agora, com a comemoração, desculpe, desses 80 anos, né, da abordagem centrada na pessoa, da gente aí poder equilibrar, né, essas ramificações, não só com parcerias, né, mas olhando para a formação que a gente oferece e para a formação que a gente se qualifica também, porque a gente também está em formação o tempo todo, né? Então, assim, muito daquilo que a gente experimenta ou se propõe a fazer também vai chegar, né, àqueles que conosco vão trabalhar, né? Então, assim, se eu me torno só um intelectual, pode ser que seja essa a ideia da abordagem que eu faço, né? E vice-versa também. Então, acho que a gente tem aí para frente, né, nós que trabalhamos na academia, um desafio grandioso. E o fruto desse grande desafio é a publicação, né? Porque também não adianta nós termos experiências bastante significativas, e aí eu falo para mim mesma, né? Que fiquei mergulhada, né, nessas experiências e nas oportunidades e possibilidades de trabalho que tive, mas ao mesmo tempo também faltando fôlego, né? Para me dedicar à produção, a mostrar o nosso trabalho, né? De fato explicitar tudo que a gente faz, né? Mas é preciso também que o que a gente faz chegue até as pessoas de forma equilibrada, né? O intelectual, o experiencial, os processos de pesquisa, a inovação em metodologias de pesquisa, né? Isso é fundamental. É um apontamento que o Rogers faz, né? Que a gente precisa avançar, a gente precisa ir adiante, e no Brasil a gente tem demandas sociais também muito específicas, né, do nosso país, a serem olhadas, a serem investigadas à luz e à contribuição dessa abordagem que nos é tão cara, né? Tão especial, né? Então, eu fico muito feliz, né, de ter podido ouvi-los e de estar podendo fazer parte, né, dessa comemoração, porque, de fato, a abordagem centrada, quando entra na minha vida, ela muda completamente os rumos, né? E também me vi nessa situação tendo que fazer algumas
modificações, né, nos próprios galhos que eu vinha, né, desenvolvendo na jornada da vida, né? O André disse, né, quando eu cheguei então no Rio para fazer o meu doutorado já, eu conheci a abordagem, né? E a partir daí tudo mudou, né? Tem uma história até que é interessante, gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu fui fazer o concurso para a universidade, tinham 2 ou 3 vagas, né? Uma dessas vagas era em psicologia social, na modalidade específica do meu doutoramento, e uma vaga em guarda-chuva, psicologia humanista existencial, né? Não preciso nem dizer qual eu escolhi, obviamente que é humanista, e essa é a minha cadeira dentro da universidade, mas assim, foi uma escolha mesmo de guinada, né? De mudanças. Eu também precisei construir a minha modificação de caminhos, né? Junto desse processo e também permitindo, né, a abertura para contribuir aí com os processos que, na época, e ainda vejo como importantes para o florescimento da CP, né? Que é estar na residência, já que uma das minhas formações também é psicologia hospitalar, em estar na clínica escola, em estar na extensão, né, na formação, do aperfeiçoamento, em estar, e agora mais recentemente, né, na graduação, orientação de pesquisa, e também, né, com a orientação, então, de mestrado, que tem sido um desafio muito grande e uma gratidão também, né? Então, acho que é isso que eu falava. Na minha perspectiva, floresceu, né? Então, assim, eu não tive muitas dificuldades nesse sentido, né? Acho que o Centro-Oeste aqui, Cuiabá, o Centro-Oeste, o Mato Grosso já estava preparado, né? A sensação que eu tenho é essa, né? Que não precisei fazer muita coisa para florescer, para as pessoas se manifestarem, para os interesses crescerem aqui. E aí todos agora com esse mesmo desafio de unirmos forças, né? Para termos esse equilíbrio necessário para que a abordagem continue a florescer, né? É um pouco disso que eu queria dizer, um pouco da nossa história aqui, um pouco de como os frutos acadêmicos aqui, né, foram produzidos, e agradecer muito, assim, a oportunidade. Ana, posso só complementar aqui para todos? A Ana acabou de lançar um livro, fala aí do livro aí, junto com outros colegas, sobre essa residência. Tá até aqui, exatamente, tá? É um livro sobre psicologia hospitalar e da saúde, né, que é os percursos da residência multiprofissional na capital mato-grossense. Então, esse foi um livro, né, da minha, que para mim sela, né, a minha passagem de 10 anos nesse programa. Hoje ele é tocado, né, por outras 2 colegas, a professora Fernanda Cândido, que também é da abordagem centrada na pessoa, tem a sua formação também no CPB, e pela Renata Costa, que é uma psicanalista, também amiga, que está na residência também desde a construção do projeto comigo. Nesse livro em especial, a gente tem 5 capítulos, né, que foram construídos com as minhas residentes, todos eles foram frutos, né, de pesquisas que realizamos dentro do hospital, que a Márcia teve a oportunidade também de vir, né, de fazer parte, né, da banca, né, Márcia, e também participa das bancas dos mestrados que a gente está desenvolvendo aqui. Então, uma parceria, né, porque assim, a Márcia, eu considero a Márcia assim como a madrinha da ACP aqui, né, do Mato Grosso, né, ela é minha madrinha de várias formas, né, eu considero também, eu falo assim, que eu sou filha da Márcia, intelectual, portanto, eu sou neta do Rogério, né? E agora a Márcia já está com os bisnetos dela em orientação, que foram para o Rio e que estão com ela, e a coisa só cresce, né, gente? É dentro desse florescimento, né, que a abordagem centrada nos dá a oportunidade, enfim, né, de trabalhar, da gente colocar a sementinha e essa sementinha crescer, e as pessoas que tiveram a oportunidade, ao menos de conhecer a abordagem conosco, né, de ganharem o mundo afora e continuarem as suas formações com outras pessoas tão fantásticas dentro da própria abordagem, né? Queria dizer uma coisa. Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Eu amei sua fala.
eu tinha que olhar para você, porque você só estava ouvindo sua voz, mas lhe vendo é outra história, tá? Adorei, adorei. Eu acho lindo esse trabalho que você, que Edson, estão desenvolvendo na universidade, sabe? A universidade precisa disso, os alunos precisam disso. E assim, eu amo quando eu vejo pessoas como vocês, cheias de idealismo, fazendo a coisa que tem que ser feita na universidade, sabe? Eu acho lindo. A gente, é, é, é uma luta, às vezes. Você teve sorte, porque quando a gente chega numa universidade que está se formando, a gente pode dar a cara da gente, da abordagem, do que for para aquele projeto, né? Mas quando a gente pega algo que já está formado e que às vezes tem muito preconceito, aí é uma luta no dia a dia para a gente conseguir transformar aquele ambiente. Mas a gente consegue, viu? A gente consegue. E assim, eu amei a fala de você e amei a fala de Edson, o texto de Edson, muito bem. Parabéns aos dois, viu? Amei. É uma honra, né, Soninha, assim, escutar essas palavras vindas de você, porque a gente sabe também que é uma desbravadora, né, e de forma incansável, né, levou e leva ainda esse legado da abordagem, né. Não é fácil, né, então, assim, quem está na academia sabe, talvez, sente um pouco melhor o peso do que eu estou falando, né. Muitas vezes a gente se sente sozinho, é tantas frentes, a abordagem é tão diversa, é tão ampla, e eu, no meu caso, eu me apaixono sou apaixonada por cada aspecto dentro dessa proposta, e a gente quer fazer, né, tudo acontecer, mas a gente também tem que lembrar que a gente é pessoa, que a gente tem família, que a gente tem, enfim, que a gente também, né, precisa viver e viver outros momentos, né, se dedicar a outras coisas da vida também, mas que a abordagem centrada também está na nossa vida pessoal, né, e conseguir, então, fazer esse encontro satisfatório, equilibrado, né, mas é um desafio muito grande, né, é um desafio muito grande. Eu digo assim, foi muito importante escutar, depois dessa, eu queria o seu texto, porque eu quero reler, porque eu sinto, assim, que estou adentrando num novo momento agora, sabe, é um momento, assim, para mim, né, de assentamento. Parece que eu tive que, a sensação que eu tenho, às vezes, né, e às vezes me sinto muito cansada, que eu precisei, assim, sabe, correr, fazer muita coisa, encabeçar muitos projetos, enfim, teve uma época que eu era sozinha na instituição, né, então, ia para a residência, abri o aperfeiçoamento, a formação, né, clínica, que daí eu coordeno essa formação até hoje, ela não é só em ACP, ela tem grupos de ACP, mas ela é de todas as abordagens, é um guarda-chuva maior, né? Enfim, né? E orientando pesquisa, e orientando na graduação, e orientando TCC, e nas aulas, né? A gente tem as disciplinas aqui específicas, então, assim, são tantas frentes, né? E eu gostaria de ter mais tentáculos, sabe? Assim, eu gostaria de conseguir abraçar também outras coisas, mas a gente também se vê em limitação. Isso é muito importante porque nos humaniza, né? A gente não tem que dar conta de tudo, né? Então eu me sinto assim nesse momento de assentamento, porque agora sim está posta. Tem muitas pessoas hoje aqui que trabalham com a ACP, muitas pessoas fazendo muitas coisas bacanas pela ACP, né? Produzindo conhecimento, tocando grupos, né? Atendendo em consultório, possibilitando formação, estando em sala de aula, né? Em outras universidades. Então, assim, ela já está em expansão, né? Talvez seja, eu falo que eu estou num outro momento, porque agora é de eu olhar para tudo isso e dizer assim, bom, agora eu vou focar aqui, acolá, porque é o que eu dou conta, é porque é o que eu preciso fazer com profundidade, né? Sem me sentir assim tão exaurida nas energias. Né? Eu queria falar, Ana, primeiro para você e depois para você, Sônia. Para você, Ana. Primeiro, Ana.
Mas eu já falo para ti também, viu? É porque... não, porque para você é linda. Você é linda. Fale para Ana. Mas, Ana, é sempre muito bom te ouvir, sempre me remete às nossas experiências, às nossas conversas que sempre tivemos nesses anos, do quanto essa separatividade não existe, do quanto não tem como a gente falar de ACP, onde quer que esteja, em qualquer espaço que esteja, seja um espaço institucionalmente reconhecido como uma universidade, uma faculdade, ou um espaço de formação, e acho que nesse momento aqui nós temos representantes preciosos de espaços de formação históricos, em Brasília, em São Paulo, enfim, em Minas, Maria Luísa, estou vendo aqui na minha tela, enfim, no Rio, Márcia, Rogério, nossa, o CPP. Então, acho que nós não estamos falando de espaços diferentes. Eu acho que talvez a gente precise resgatar, é uma reflexão que faço aqui, isso daria um outro texto, que é a questão do espírito acadêmico, independente do espaço. Não sei se conseguem me entender. Ou seja, talvez esse espírito curioso de Rogers, esse espírito que anunciava sempre ao final de cada texto dele que em 10 anos o texto precisava ser revisto, em que ele conclamava as pessoas que o lessem, que não simplesmente regurgitassem de uma maneira reprodutora as ideias dele, mas que o contrariassem, o contradissessem, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que é esse espírito, o espírito acadêmico não diminuindo qualquer outro espírito. Não é isso. Eu acho que não estamos falando de espaço, estamos falando, talvez, de uma curiosidade, quase um olhar infantil diante dos fenômenos, quase um olhar de se sentir tocado, se sentir tocada diante de algo novo, que eu não sei o que é, mas que eu vou atrás de uma metodologia, vou atrás inclusive de trocas, inclusive de estruturar um modo de pensamento, de estudar, para falar, não é só falar sobre, para me expressar sobre. Né? E aí não é só fala, não é só uma fala intelectual, é um se expressar integralmente, organismicamente. Eu acho que talvez é disso que a gente está falando aqui, né, Ana? E, Sônia, acho que você traz muito isso quando mais cedo, quando você começou a falar, as suas alunas começaram a pular no chat, dizendo da tua importância, enquanto ser essa figura que sempre passou esse espírito, independente do espaço onde você estava. Então, eu acho que é isso. Queria deixar isso. Dá até uma certa pena ter que mudar também de assunto, né? Só um pequeno comentário, achei interessante quando a Sônia falou, eu esqueci o nome dele, que ele ficava o tempo todo pedindo para que se inscrevesse mais, que fizesse mais trabalhos para apresentar no fórum, e parece que foi uma cadeia, Afonso, né? Que a Ana e falou, parece que é uma cadeia, né? Que agora, não só para apresentar nos fóruns, mas também para que se possa ganhar esse local na academia, né? Esse reconhecimento também na academia. Ok. Eu queria só fazer um adendo que, assim, isso é tão importante, porque, por exemplo, eu tinha uma opção aqui em Brasília. Ou eu criava um grupo aqui, independente de poder ir para a academia fazer um mestrado, um doutorado, ou eu saía de Brasília. Hoje, em Brasília, tem mestrado e doutorado em ACP, mas há 25 anos não tinha. Então, esse fazer barulho no começo, que eu dizia assim, a gente precisa fazer barulho para que tenha, né? Então, eu acho muito importante essa fala do qualificar sem desqualificar, porque senão a gente acaba criando um espaço que vira uma elitização da própria academia, e aí o tiro sai pela culatra.
Né? Em vez de ter academia para todos, a gente entra numa coisa que só tem para a academia, entendeu? Sim. Acho que esse é o grande desafio, né, Ana? Sim. Né? E assim, Esse é o grande desafio. esse desafio, e assim, na tua fala, acho que contemplou muito isso, né? Você trouxe na tua fala isso, esse desafio que é colocado pela comunidade ACP, né, nos fóruns, nas discussões, e que a gente tem feito tentativas, e eu acho que tentativas felizes, né, de conseguir fazer isso, quando a gente consegue ter, né, o espaço do experiencial, o espaço da apresentação das nossas ideias, das nossas construções, das nossas inquietações, né, e que não fique só também, né, nas ideias, mas ter a oportunidade, dar oportunidade para quem gosta de escrever, publicar, claro, é de acolher, né, não de criar subgrupos, mas eu acho que é de acolher e nem de enguetar, né? Exato, para dar sentido de comunidade, né? Comunidade inclusiva, né? Isso. Talvez nós temos duas tensões. Desculpa entrar rapidinho. Nós temos duas tensões que, inclusive, uma a Adelina coloca, sim, que é o quanto a academia nunca foi no Brasil para todos e para todas. Sempre foi um espaço de exclusão. Mas também sabemos, essa é uma autorreflexão que fazemos há décadas nos nossos encontros da ACP, os nossos encontros da ACP, por uma questão da realidade social nossa brasileira, também são excludentes. Então, acho que é necessário falarmos disso, e não são excludentes porque nós queremos excluir. Não é isso. É uma questão de contexto, de uma condição social em que, até mesmo pela própria iniciativa da Ana, louvável, sempre nós tentamos minimizar isso, diminuir isso, mas há exclusão. Então, de alguma forma, eu acho que é importante a gente chamar a atenção que talvez a questão não seja interna, não seja endógena, seja um problema exógeno, um problema externo, contextual, em que há exclusão no meio acadêmico e há exclusão também nas nossas, nas criações de espaço de encontro regional e nacional e internacional, por conta de uma questão financeira, uma questão de acesso. Eu queria dizer uma coisa. Existe isso. A abordagem centrada, ela se depara com muita dificuldade. Quem trabalha com essa abordagem sabe que vai se deparar com dificuldade na universidade. Mas, não obstante, quando a gente se determina, a gente consegue fazer o que a gente quer. Está entendendo? E eu sentia o peso dos colegas quando eu entrei na universidade. Eu precisei criar certos esquemas para mim, no sentido de me fortalecer. Eu digo, eu não vou me fixar nesses colegas, eu vou me fixar nos meus alunos, no que eu quero fazer aqui na universidade. Está entendendo? E, a partir daí, eles deixaram de ter valor, eles podiam fazer o que eles quisessem, não me afetava mais em nada. Eu fazia exatamente o que eu queria e, assim, eu fui muito feliz na universidade, viu? Muito feliz. E digo, eu fiz tudo que eu quis fazer lá. Exatamente. Mas, assim, eu tive que me determinar e que não me fixar no problema, mas na solução, né? A Rogers fala disso. Então, e uma outra coisa, sabe? Assim, eu fiquei tão empolgada quando aconteceu o primeiro encontro nordestino, que eu levei 3 trabalhos para lá. Levei 3 textos, eu estava tão empolgada que, nossa, a produção fluía. Agora, eu digo, a gente precisa produzir mais, viu? E vocês que são jovens, procurem pesquisar mais, escrever mais, produzir mais, para dar visibilidade a essa abordagem que é tão maravilhosa e incompreendida. Por isso. Era isso. André, deixa eu só falar uma coisa, rapidinho. Eu queria falar Sônia, rapidinho obrigada. Também. Sônia, só dizer muito obrigada. Te agradeço imensamente por essa fala agora. Não existe nós e eles, né? A ACP é um todo.
e apenas estando juntas, né? Mudando o vocabulário um pouco, apenas estando junto, né? A gente realmente consegue produzir conhecimentos fantásticos para fazer essa abordagem de relações humanas, essa abordagem de mundo, que a gente costuma dizer que é contra a cultura, que é forte, que é revolucionária, né? E talvez fazer, né? Eu sempre acho muito estranho as pessoas se chamarem de rogerianas, porque ele me parecia uma pessoa meio contra isso, ele não gostava muito, mas talvez ser rogeriano é ser tudo, porque ele era acadêmico, psicometrista, muito bom com instrumentos e medidas, muito bom pesquisador, grande cientista, curioso. Né? Eu estou olhando agora para a Ana Rafaela, estou aqui pensando qual é a diferença entre cientista e criança. Né? Os brinquedos, né? Os brinquedos são outros, mas não tem muita diferença entre nós, cientistas e crianças, somos curiosos. Eu acho que a ACP ela é vista com tudo isso. Né? Quem está dentro, fora, né, do mundo acadêmico. Então, muito obrigada. E queria agradecer também te ouvir, Rafaela. Nossa, que experiência linda, né? Sou mais, assim, eu acho que eu estou entre você e a Sônia, tá? Em termos de idade, eu estou entre vocês duas. Então, assim, entre vocês, né? Né? Mas eu vivo exatamente isso. Sônia, você descreveu o que eu vivo na universidade, né? E, ao mesmo tempo, eu identifiquei muita coisa da Rafaela, só que, assim, não tive muita força para isso. Né? A pós-graduação não aguentei, um dia a gente conversa sobre isso. Fiquei uns anos, mas não aguentei, não. Né? Quis fazer extensão, porque a extensão também é um outro lado, é o lado experiencial da academia. Enfim, não existe nós e eles, não existe essa guerra, já basta o mundo. A gente está demais polarizado, né? Não existe isso. Existem grandes parcerias, né? Apareceu o Marcos apareceu agora aqui na minha tela, e o Marcos é um exemplo fantástico de produção de conhecimento, né? Uma coisa assim que divulgação. Ele é essencial para isso, eu acho fantástico. Assim, é muito legal colocar, né, o Encontro ACP em referências de disciplina minha, eu acho fantástico isso, né, e colocar. Então, assim, só queria realmente agradecer, muito bom ouvir vocês e dizer, gente, eu sou acadêmica, sou muito acadêmica, sempre fui. E sempre fui muito experiencial, sempre fui extremamente experiencial, né?